Olá, não sei quem lembra que outro vídeo eu falo a respeito da organizar tudo em um caderno só e dividir as disciplinas por cores, fica muito mais fácil de achar, muito menos peso nas costas da criança e além de arquitetar a forma de aprendizado mais fácil. Precisa estar tudo ali. Tem uma dúvida na sala de aula, tá ali, não tá no caderno de outra matéria em casa. Não, naquele dia eu não troquei o caderno na mochila. Não, tá tudo ali. E outra coisa também, como eu falei das cores aqui, ó, lembrando aqui, eu também uso para os títulos de cada disciplina, aí deixa a caneta na mão das crianças, tem que saber a maturidade de cada um e o tamanho. Também uso várias canetas coloridas para destaque da disciplina, né? Por exemplo, tenho várias cores aqui. Por exemplo, estou em português ali escrevendo sobre na classe gramatical, falando sobre adjetivos. Depois a professora vai falar sobre o substantivo. Aí eu já coloco uma outra cor, né? Eu tenho muitas cores para poder destacar, cada um usa como quer. E porque uma coisa muito de uma cor só fica cansativo. Você livro sem figura, já viu que fica mais cansativo? É um livro mais técnico, mais pesado. Tanto é que ninguém gosta muito de ler bula de remédio, manual, né? Mas um quadrinho fica muito mais organizado. Então, arquitetar de uma forma de conhecimento, de ter mais prazer, mais organizado, usar mais visuais. Então, as cores é uma das técnicas, né, dentro da arquitetura do aprendizado, como eu tenho usado esse termo, né, quem quiser pegar esse termo e expandir, editar materiais, livros baseados nisso. Já tem algumas coisas que falam sobre isso, mas eu estou sistematizando. Então, enfim, aí eu estou lá, aí substantivo, aí depois faço sobre adjetivo, depois eu preciso voltar para substantivo de novo, aí fica embolado ali. Mas como eu uso a cor para destacar, sabendo que o substantivo está dessa cor, o adjetivo está de outra cor, depois coloquei outra cor, já minha mente já veio aqui, ó. Então tá falando do mesmo assunto de cima. Aí depois eu vou para advérbio, aí já é outra cor. Não precisa ser a aí cada um organiza como quer, não precisa ser o texto todo daquela cor, mas às vezes só o título, advérbio, só os destaques e também as palavras-chave, as palavras importantes. Por exemplo, adjetivo dá o quê? Característica, qualidade, vai ter as explicações, vai ter os exemplos. Essas palavras, característica, qualidade, eu coloco uma outra cor que não confunda com nenhuma, uma cor neutra, né? Eu uso, gostei muito, encontrei, que é bem raro, mas eu tenho a caneta marrom, que é uma cor mais neutra também. E a cinza eu uso para explicações, que às vezes eu preciso puxar ali, ó, um assunto, porque às vezes um texto lá, por exemplo, de história, ou um texto de geografia, o que for, tem um termo lá difícil de entender. Caatinga. Caatinga é original de tal região, das plantas, sei o quê. Aí, poxa, não vou entender nada se não souber o que é caatinga. Aí a professora explicou, mas aí ela não falou o que era, porque já entendia que eu já sabia, porque já foi falado isso, mas eu esqueci, eu faltando aquele dia, normalmente a gente esquece, né? Aí eu vou e puxo de uma caneta cinza que ele tem a cor até de um lápis mesmo, né? Ou quiser faz de lápis mesmo, eu tô falando as técnicas mais eficientes, né? Mas a gente fala sempre, o real é uma coisa, o ideal é outra. Às vezes o ideal não é o real, então cada um trabalha com a sua realidade, com a sua realidade. O lápis é a dificuldade porque pode apagar e vai, né, a grafite vai perdendo as cores. Mas aí você puxa, caatinga é um tipo de vegetação, não sei o que, não sei o que. Aí você pode puxar mais uma setinha, por exemplo, é diferente dos manguezais, né? Não sei o que. Então, usa coisas para destacar que quando sua mente olhar para o caderno, você não precisa ficar lendo ali, onde está isso? Você olha ali e já destaca. A gente tem que ter uma... Eu estou falando da arquitetura aqui, ó, do aprendizado, para formar uma imagem, né? A gente fala sempre de imaginação. Imaginar significa transformar um conteúdo em imagem, transformar na mente em filme. Quando você pegar o caderno, você olhar, aquilo já vai identificar rápido. Você não precisa ler linha por linha, talvez uma pequena visão, como flash, você já viu tudo. Por exemplo, às vezes eu pego, ó, caderno de estudo aqui, ó, dos alunos, tudo, vou, olhei uma página, já sei o que tá falando. Já olhei uma página, já tô falando. Então, você às vezes, ó, alguns segundos você revisa uma página inteira, porque às vezes tem imagem, tem palavra destacada, que às vezes uma palavra é capaz de falar mais do que um texto inteiro, né? Que às vezes por adjetivo, qualidade,
Substantivo, nome. Você não precisa ler substantivo, é um nome, não sei o que, exemplo, não. Substantivo, nome. Porque você já entendeu aquele contexto, foi necessária aquela explicação. Mas no dia a dia, para revisão rápida de prova, por isso que às vezes eu consigo revisar o mesmo assunto 7, 8 vezes por dia. Mesmo assunto que eu falo é assuntos mesmo, de livros como eu tenho aqui, grossos, só que está resumido. Consigo 7, 8 vezes por livro. É como se tivesse todo o livro na minha cabeça, porque eu revisei 7, 8 vezes em um único dia, e não é o dia todo, em algumas horas, nos tempos vagos, mas as coisas essenciais, as coisas-chave, porque a estrutura está ali, e as brechinhas eu já consigo formar na minha mente. É a ideia lá de muitos anos atrás, que infelizmente no Brasil não usa a ideia de Pareto, né? Você, um conteúdo com 20% apenas, você consegue alcançar os outros 80%. Às vezes você não precisa todo aquele tempo para ver. É como se fosse, né, associando aqui a um jogo. Você ficou ali 90 minutos. Teve alguns momentos interessantes. Então você pega em 3 minutos, assistir os melhores momentos, os gols, as necessidades, foi um jogo de futebol. Pum, já consegui entender. Ou ler um breve comentário, tal jogador jogou mal, não sei o que, fez bem, fez isso, resumão, já sei, né? Então, mas, claro, você teve que ter o conteúdo geral, a explicação, mas depois, por isso que eu falo, a metodologia ágil de aprendizado. Você vai ser ágil, não é estudar rápido. Rápido é simplesmente você passar acelerado, mas não entender nada. Pega lá um filme e coloca lá na velocidade 2, 2,5, 3, passou tudo, mas você entendeu? Não, porque foi rápido, não foi ágil.